Vocês dedicaram um pouquinho do tempo de vocês para estarem aqui conosco. Quero dizer que nós vamos, aqui na verdade não é só fazer uma reunião, mas a gente vai trocar ideias. E eu afirmo para vocês que vocês vão sair daqui dizendo que valeu a pena ter vindo. E esse é o nosso objetivo, é de fazer valer a pena a presença dos filhos de vocês. Então, em nome do Mirassol, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, né? E dizer que é muito gratificante estar aqui começando o ano com vocês, certo? Queria também aproveitar a oportunidade para me apresentar para os pais novatos que não me conhecem, né? Eu sou Georgiane, a psicopedagoga da escola, trabalho aqui já há um tempinho e a minha função aqui é estar ajudando os pais, trazendo assim algumas técnicas diferentes, fazendo um aconselhamento dentro da minha área, né? Mostrando algumas formas, alguns caminhos de aprendizado. Eu estarei aqui com vocês no ano de 2015, auxiliando no que for necessário. É só conversar com a Nilcélia ou a tia Miriam e agendar, e a gente vai estar fazendo esse trabalho de aconselhamento, de ajuda. E hoje eu gostaria de passar para vocês um pouquinho, né, do que a gente vai trabalhar em 2015 e ver com vocês também, né, e estar aqui me colocando também à disposição durante o período da reunião. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode levantar o braço, a gente dá uma paradinha, tira a dúvida. Esse é o momento para isso. Não fiquem com vergonhas. Na verdade, aqui não é uma reunião, é um momento de diálogo, da gente estar trocando ideias. E é muito importante que vocês se manifestem, coloquem as suas dúvidas, tá certo? Esse é o momento para isso. Eu quero que vocês se sintam acolhidos nesse momento, tá? Então vamos iniciar. Durante o período de 2015, quando as crianças iniciam as aulas, aparecem alguns questionamentos sobre a volta às aulas. E para quem está chegando pela primeira vez no Infantil 2, Infantil 3, ou quem é aluno novato aí no 4, 5, muitas dúvidas aparecem. Não é verdade? Vocês não têm muitas dúvidas? Quais são essas dúvidas? Vamos lá. Que dúvidas aparecem no início do ano e volta às aulas? Ou ninguém tem dúvida? Vocês estão me enganando. Aparecem muitas dúvidas. Quer ver? Primeira dúvida. Quem será a professora do meu filho? É verdade ou não é? Olha, as dúvidas aparecendo. Será que ela é carinhosa? Será que ela é competente? Ou será que ela é meio zangada? Será que eu vou ter afinidade com ela? Será que ela tem habilidade para entender o meu filho? Todas essas dúvidas aparecem. É verdade ou não é? Quem tem essa dúvida aí, levanta o braço. Muito bem, olha aí, tá vendo como eu sei? Outra dúvida que aparece. E se ele for mordido, como é que será? E se ele morder também? Como será que a escola vai trabalhar em relação à questão das mordidas? No Infantil 4, no Infantil 5, meu filho tem dificuldade, às vezes, na leitura. Ele é meio tímido, ou ele é muito dinâmico. Então, todas essas manifestações é super normal em qualquer pai do mundo, quando começam as aulas, e mesmo o pai que já tem uma caminhada com a escola, que já conhece o trabalho, sempre aparece alguma dúvida, né? E hoje é um momento para a gente estar esclarecendo essas dúvidas e tentando entender o porquê das coisas, né? A primeira coisa que eu queria passar para vocês é que todas as crianças passam por um período de desenvolvimento intelectual, um tempo que a gente chama de maturação. Então, essas crianças que na nossa faixa etária de 2 até 6, 7 anos, elas estão num processo de formação de personalidade. E que para isso é muito importante a parceria da família e escola. Em todas as séries, o acompanhamento do pai é fundamental, em todas as idades. Mas nessa aqui se faz muito mais importante. Por quê? Porque a criança, ela está saindo do seio materno
do aconchego da família e indo para um ambiente diferente para ela. Por mais que seja uma criança simpática, uma criança dada, ela vai encontrar algumas diferenças. E isso tem que ser bem trabalhado pela família. Então, nesse momento, para que a criança se socialize mais rápido, que o choro seja menor, qual a dica que a gente dá? Procurem conversar com os filhos de vocês antes de começar as aulas e orientar: olha, você vai para a escolinha, lá você vai ter um momento onde você vai ficar, mas esse momento a mamãe depois desse momento vai lhe buscar, porque o medo da criança que está iniciando é o abandono. Ela acha que vai para a escola e que o pai e a mãe não gostam mais dela. Então é importante o diálogo, a conversa com a criança, porque isso se torna um momento também de preparação. Os maiorzinhos que já estão conosco aqui presente, 4, 5 anos, né? O pessoal do primeiro ano, é um momento também de trabalhar autonomia. A criança que vai para a escola, ela vai muito mais para aprender autonomia, interagir, socializar, do que propriamente dito cognitivo. Porque o cognitivo, que é a aprendizagem, ela vai ter uma caminhada longa, por muito tempo. Ela vai ter aí o Fundamental 1, Fundamental 2, né, uma série de conteúdos que aos poucos vão se fechando. Mas nesse momento da educação infantil, a criança vai aprender a interagir. E aí vem os primeiros desafios da criança. Nós, da pedagogia, nos valemos de uma grande pessoa que, apesar de não ser da área da educação, nos ajuda muito, que é o Jean Piaget, que descobriu uma coisa: analisando as suas filhas, ele descobriu que a criança passa por alguns processos na vida, que ele chama de período sensório-motor, depois o pré-operacional e o operacional concreto. O que é isso? Esse período de sensório-motor é a forma com que a criança se interage com o mundo. Então a criança morde o coleguinha quando ela gosta, morde também quando ela não gosta, ela não sabe ainda dividir o brinquedo nessa fase de 2, 3 anos de idade. Por quê? Porque ela aprende pela sensibilidade. Por isso que o nome se chama sensório-motor. Então ela pega, o toque é muito presente, ela beija o coleguinha, beija a professora, ela aprende com o outro através do toque. Então é muito importante nessa fase tentar compreender os desafios que aquela criança passa. Nenhuma mãe gosta de entregar o seu filho na escola com o tralho mordido. E para isso as professoras são orientadas a redobrar o cuidado, a atenção sempre. Mas assim, qualquer escola do mundo todo, vocês vão encontrar dentro dessa faixa etária esse desafio, porque faz parte da idade. A criança ainda não sabe regular o xixi, né? Muitas vezes faz o xixi ainda na sala. Então, é necessário a compreensão, porque é o período que ela passa. Depois ela vai para o período que a gente chama, né, do período pré-operacional, ou seja, a criança começa a trabalhar a coordenação motora, que a gente chama da coordenação motora fina, coordenação motora ampla. Vai trabalhar o corpo como um todo. E nesse momento é muito importante a ajuda dos pais nas tarefas de casa. Às vezes as professoras recebem as tarefas de casa e observam que essas tarefas não são feitas pelas crianças. Ou é feita por alguma tia, um parente, ou às vezes até mesmo pela mãe. E aí elas estão bloqueando a criança de desenvolver a parte pré-operacional. Porque é no exercício, é na prática que a criança vai aprendendo a formar hábitos. Outra situação muito importante nessa faixa etária é a forma como que você fala com o seu filho. Porque o pensamento gera a palavra. A palavra gera uma ação. A ação gera um hábito e o hábito gera uma convivência, uma fase, uma personalidade de vida. Então tem muitas mães que às vezes, pelo corre-corre do dia a dia, ficam um pouco impacientes
e na hora de ensinar a tarefa, diz algumas palavrinhas inadequadas. Por exemplo, ah, meu Deus, ele é muito preguiçoso, ele não consegue fazer a tarefa. Eu ensino, e ele só quer ficar na televisão. Então, pessoal, a grande dica é cuidado, muito cuidado, porque palavras são geradas por pensamentos que se tornam uma verdade. Então, a gente poderia substituir essa palavra, ele é preguiçoso, por uma palavra assim: ele ainda não despertou para isso. Ele ainda não se motivou para isso.